Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pai Investidor. O Pai está on. E você está on? Porque se você não ficar até o final desse vídeo, você não está tão on assim. A realidade é essa. Hoje eu estou com o olho um pouquinho irritado, mas isso não me impede de vir aqui gravar conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? E no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante, que é como se tornar um milionário mesmo ganhando pouco. Eu sei que isso para muitas pessoas pode parecer complexo ou até impossível, porque dentro do cenário econômico que nós vivemos no Brasil, com a inflação corroendo o nosso poder de compra, parece que é impossível, não é verdade? No entanto, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês 6 comportamentos que você pode adotar a partir de hoje para que você consiga mudar a rota desse caminho aí e chegar lá no sonhado milhão. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu quero que você ative a sua generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, aqui, nesse botãozinho aqui, Filho de Jesus. Ative o sininho, que é para você não perder nenhuma notificação de vídeos novos que eu vou estar colocando. E deixe o seu joia se esse conteúdo foi legal para você e compartilhe com as pessoas que você acha que vai agregar também na vida delas, tá certo? Aproveita também, já me segue lá no Instagram, porque lá é onde eu posto conteúdo em tempo real sobre tudo. Então, se você não quer ficar por fora de nada, me siga lá no Instagram. Dito isso, vamos para o nosso conteúdo do vídeo, como se tornar um milionário mesmo ganhando pouco. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Warren Buffett, o bom velhinho. Por que eu estou falando de Warren Buffett? Ele também nasceu em uma família de classe média, poderia ter nascido também em uma família pobre. E ele, com certeza, se tornaria quem ele é hoje, o CEO da Berkshire Hathaway. E por que ele se tornou essa referência, esse ícone dos investimentos? É tanto que lá nos Estados Unidos ele tem o apelido de Oráculo de Omaha, porque ele mudou os seus comportamentos, ele moldou-se desde novo. Não significa que quem tem 20, 30 anos, como eu, não pode também moldar os seus comportamentos e, a partir de então, fazer um ponto de conversão e agir da forma correta, beleza? Para se tornar um milionário mesmo ganhando pouco dinheiro. E apenas para não ficar no exemplo do Warren Buffett, que por sinal eu vou dar continuidade aqui na história dele de forma resumida, eu vou citar também aqui o exemplo do Ronald James, que foi um zelador e frentista lá nos Estados Unidos, que conseguiu acumular 8 milhões de dólares durante a sua jornada. Perceba que é sim possível se tornar um milionário mesmo ganhando pouco dinheiro. E foi por isso que eu listei aqui 6 comportamentos que são mudanças de hábitos, de atitudes que você precisa adotar e executar no seu dia a dia a partir de hoje, tá bom? A primeira delas é entenda o seu fluxo de caixa. E para quem não sabe o que é fluxo de caixa, eu vou tentar explicar de forma bem superficial e simples para você entender o conceito. Basicamente, é toda a movimentação de receita e despesa. Como você faz para ter conhecimento, para mapear o seu fluxo de caixa? Você precisa ter uma planilha. Eu, por exemplo, há mais de 10 anos utilizo planilhas para acompanhar o meu fluxo de caixa, tanto da minha empresa quanto o meu fluxo de caixa pessoa física. E vou ativar aqui a minha generosidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 planilhas disponíveis para vocês. A que eu utilizo, que foi eu que montei durante esses anos, fui aprimorando, bem completa. E vou deixar também uma outra planilha que é de uma instituição que eu baixei, salvo engano é do Banco do Brasil, que também é bem completa. Vocês baixam e vê qual vocês vão se adequar. Aí na tela eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem basicamente como é que vai funcionar o fluxo de caixa. No exemplo 1, a pessoa ganha um salário de R$2.000, tem uma despesa de R$2.100 e o fluxo de caixa dela é negativo em R$100.
No exemplo 2, a pessoa começa a ganhar agora R$ 3.000, mantém a sua despesa em R$ 2.000 e passa a ter um fluxo de caixa positivo em R$ 1.000. Então, eu acabei de exemplificar de forma bem rasa, basicamente, como funciona o fluxo de caixa. Porém, com a planilha que eu vou disponibilizar, você vai ter o detalhamento, você vai mapear, lá vai ter tudo que entra de receita, salário, renda extra, etc. E tudo que sai como despesa, aluguel, alimentação, entre outras coisas. E a partir daí, mapeando o seu fluxo de caixa, você vai entender onde é que você pode cortar despesas, onde você pode ir ajustando para começar a ter um fluxo de caixa no final do mês sempre positivo. E o segundo comportamento que eu listei é buscar conhecimento. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, porque isso é essencial para a sua vida. O Warren Buffett, com 7 anos de idade, ele já buscava conhecimento. Ele foi em uma biblioteca da sua cidade e encontrou um livro onde tinha 1.000 formas de fazer $1.000. Então você percebe que, desde novo, o Warren Buffett já tinha essa ambição de crescer na vida, de fazer fortunas, não se adaptando à classe média na qual ele nasceu. Então você precisa entender que conhecimento é poder. E ele, com 7 anos, já buscava conhecimento. Quem dirá nós, já adultos, é inadmissível, né? A gente continuar vivendo sem querer ter conhecimento. Então, eu listei aqui algumas formas da gente buscar conhecimento. Quais são essas formas? Podemos buscar conhecimentos como o Warren Buffett nos livros, cursos, vídeos no YouTube, entre outras coisas. Então, existe diversas formas de você buscar conhecimento. Eu mesmo já li vários livros, dezenas de livros que me trouxeram conhecimento de 10, 20 anos. Conhecimento que na escola não se aprende, tá? Eu até separei aqui algum desses livros, como por exemplo, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hills, Pai Rico, Pai Pobre, que eu já falei aqui do canal. Esse livro aqui é um suco de aprendizado, cara. Quem não lê esse livro realmente está perdendo um tempo. O mais importante para o investidor, as pessoas que já investem, já sabem o conceito. Muito bom. Quem não conhece o Primo Rico, né? Todo mundo conhece o Primo Rico. Esse livro também é excelente. Muito aprendizado nesse livro. Então, além dos livros, eu faço curso, eu participo de comunidades, eu assisto vídeo aqui no YouTube para estar sempre aprendendo mais. Então, assim, cara, a gente precisa estar em movimento o tempo todo. Então, buscar conhecimento é ter a chave do sucesso, tá? Isso já linka ao nosso terceiro comportamento, que é busque fazer renda extra. E só para você entender a importância de buscar renda extra, o próprio Warren Buffett, quando criança, virou entregador de jornal para fazer uma renda extra. E não contente com isso, ele também vendia de chiclete a Coca-Cola. Então você percebe que você fazer uma renda extra te possibilita a você chegar mais rápido no seu objetivo. E aqui eu posso te exemplificar algumas formas de fazer renda extra. Como, por exemplo, vendas de produtos, ensinando algo a alguém, prestando serviços. Então, tem diversas formas de você fazer uma renda extra. Seja vendendo um produto, como eu acabei de falar, tem pessoas que pegam kit de relógio, saem vendendo para os amigos, familiares, consegue fazer uma renda extra. Já tem pessoas que não têm tanta desenvoltura assim para vender, mas já sabe dar aula, acaba dando banca aí para a gurizada. Já tem pessoas que preferem prestar um serviço, por exemplo, ser um garçom, consertar alguma coisa, montar um armário, enfim, se vira, faz sua renda extra aí, porque isso vai ser fundamental no processo de conseguir o seu primeiro R$ 1.000.000. Por que que você tem que ter uma renda extra, filho de Jesus? Porque você vai pegar essa renda extra e vai investir. Deu para entender? Ah, mas eu tive custo, eu tive que gastar. Tudo bem. Então você vai tirar
80% para investir e 20% para cobrir o custo, as despesas, os gastos. E isso já linka ao nosso quarto comportamento, que é comece a investir o quanto antes. E por que é importante você começar a investir o quanto antes? O Warren Buffett, que é a pessoa na qual eu estou exemplificando aqui, todas essas qualidades, todos esses comportamentos, só para você ter uma base, ele começou a investir com 11 anos de idade. Ele fez a sua primeira aquisição na Bolsa de Valores, que foram 3 ações da empresa CTA Services, que hoje é conhecida como Citigold. Então perceba que é uma conta óbvia. Quanto antes você começar a investir, mais rápido o seu dinheiro vai começar a trabalhar por você, vai começar a dar ali filhotinhos de dinheiro, que é como eu ensino meu filho, e automaticamente você vai chegar lá no seu primeiro milhão com muito mais facilidade. Eu listei aqui como você pode começar a investir agora. Formas de investimentos: renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, imóveis físicos, salas comerciais. Então perceba que existe uma variedade de formas para você começar a investir. Dito isso, já podemos passar para o nosso próximo comportamento, que é mentalidade. Só para você ter ideia, o Warren Buffett, quando criança, gostava de entregar jornais às 6 da manhã, porque, segundo ele, nesse horário ele não precisava dar satisfação para ninguém. Isso mostra que ele já tinha mentalidade empreendedora desde criança. Então você percebe que tudo começa na mentalidade. E como é que você muda a mentalidade? Você tem que reprogramar a sua mente. Existe uma regra que tem a sigla P mais P mais S mais A, que é igual a resultado. Essa regra ela foi descrita no livro Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, esse livro é excelente. Ele está aqui comigo. Mudou muito a minha mentalidade. E eu vou ler para você essa regra para você entender o conceito. Aqui diz o seguinte: a sua programação conduz os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos conduzem as suas ações e as suas ações conduzem os seus resultados. Você percebe que quando você muda a sua programação, automaticamente vem em cascata mudando tudo. E ao final você consegue ter o resultado almejado. E aqui eu listei algumas formas de você obter mentalidade, como por exemplo, visualizar onde quer chegar, criar novas crenças, criar regras. Eu acabei de listar aqui apenas algumas formas de você obter mentalidade, e enxergar onde você quer chegar é fundamental. Eu tenho certeza absoluta, vai estar gravado aqui, que em breve eu chegarei a 1 milhão de inscritos. Eu vou galgar até lá, porque eu já tracei ali o meu objetivo, eu já enxergo onde eu quero chegar, e não só 1 milhão de inscritos, eu quero também ser uma referência no quesito investimento, desenvolvimento pessoal, e eu estou trabalhando para isso. Eu já consigo visualizar aonde eu quero chegar. Outra coisa é criar novas crenças. Tem pessoas que têm consigo aquela crença de que não é merecedor, de que não é capaz. Você tem que mudar isso. Tem que mudar para uma crença positiva. Eu sou merecedor, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu tenho uma mente abundante. Então você precisa profetizar isso todos os dias na sua vida e agir, tá certo? E para finalizar esse tópico, é você criar regras. O próprio Warren Buffett tem uma regra que diz o seguinte: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça da primeira regra. Eu até ensinei já essa regra para o meu filho e criei as minhas próprias regras. Então crie você também suas próprias regras e execute, cara, no dia a dia. Só para a gente concluir aqui esse último tópico, mudando a sua programação, você dá o primeiro passo indispensável para modificar os seus resultados. Combinado? E caminhando aqui para o final do vídeo, vamos para o nosso sexto e último comportamento, que é tempo e juros compostos. Existe uma frase que
O tempo e os juros compostos são melhores amigos do investidor paciente. Além dessa frase que eu acabei de falar, existem outras frases bastante conhecidas, e uma das é do Warren Buffett, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, pois permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Então, o próprio Warren Buffett já aí exorta a questão do tempo e dos juros compostos. E só para você ter noção da importância do tempo e dos juros compostos, Albert Einstein também tem a sua frase que diz o seguinte: os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Então você percebe, cara, que pessoas como Einstein, Buffett, estão falando super bem, estão exortando a qualidade do tempo, dos juros compostos. Então, a pergunta que fica é: quem somos nós para falar o contrário, não é verdade? E eu listei aqui formas de ter essas duas dádivas ao nosso favor. Investir em ativos, investir em empresas perenes e investir em boas empresas que pagam dividendos, tá? Por quê? Porque só a partir daí você vai ter o tempo e os juros compostos ao seu favor. Sem essa métrica aí, eu desconheço. Se alguém souber uma outra forma, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu fui no site do Investidor 10 para pegar a calculadora de juros compostos e fazer aqui uma simulação junto com vocês para mostrar que dá sim para se tornar milionário mesmo ganhando pouco, tá? Como vocês podem observar aí na tela, eu peguei o valor inicial de R$1.000 e coloquei também um aporte de R$800 mensal. Esses R$800 que eu coloquei no exemplo aí é simplesmente aquela renda extra que você vai fazer. Óbvio que é possível fazer R$800 de renda extra no final do mês. Basta você querer. E coloquei também um período de 30 anos. E por que eu coloquei um período de 30 anos? Pegando aqui o meu exemplo, eu tenho 30 anos. Daqui a mais 30 anos eu vou estar com 60 anos. Inclusive, meu pai faz 60 anos agora em agosto. E meu pai tá bem demais, cara. Meu pai tá voando. Então, 60 anos é logo ali. Deu para entender? Então, basicamente, daqui a 30 anos, é óbvio que eu vou trabalhar para investir muito mais e ter muito mais do que isso aqui. Mas supondo que eu só tivesse condições de investir conforme aqui o exemplo que eu dei, eu estaria bem demais. E olha que aqui eu não estou nem colocando a correção da inflação. E aí está a mágica da junção do tempo com juros compostos. Como você pode perceber, o valor investido total foi de 289 mil e você teve nada mais, nada menos do que 1.378.724 em juros durante esse período aí de 30 anos. E fazendo a junção do valor investido mais o valor de juros, você vai ter um total de R$1.667.724. Ao final desse período de 30 anos, no meu caso aqui, quando eu estiver com 60 anos, se eu colocasse em prática essa simulação aqui, eu teria caindo todos os meses na minha conta um pouquinho mais de R$13.000 e teria de patrimônio mais de 1,5 milhão. Então eu acabei de mostrar que sim, é possível chegar no primeiro R$1 milhão, mesmo ganhando pouco. Basta você se organizar, tá certo? Mudar os seus comportamentos a partir de hoje e você sim vai conseguir alcançar esse objetivo. Tem pessoas que vão falar, mas 30 anos é muito tempo, eu tenho que viver o agora, mas o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é, quem colocar isso em prática vai chegar lá nos seus 50, 60 anos ou até antes, bem de vida, e quem não colocar isso em prática vai chegar lá, infelizmente, endividado, passando necessidade, entre outras coisas que eu poderia citar aqui agora.
Porque o resultado que você não tem vem do esforço que você não faz. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter agregado na vida de vocês com esses 6 comportamentos. E antes de ir embora, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu joia e compartilhar esse conteúdo. É isso e até o próximo vídeo.